Boa tarde a todas e a todos. Eu estou mudando o meu programa, em vez de ser agora na quarta, será na quinta, em função do que eu estou organizando com o professor Fernando Lins, o outro vídeo, As Quartas Literárias, que tem muito mais lógica ser na própria quarta. Então, como o meu não tem uma cronologia, então ficará sendo, desculpe, nas quintas-feiras. Bom, na semana passada eu estava falando um pouco sobre, finalizando a questão da repressão sexual, chamando a atenção que não se esgota na minha fala. É um tema que precisa ser discutido e refletido bastante, porque ela tem peso até a contemporaneidade. Tem um livro antigo, de 1880 e pouco, de Mariana Chauí, sobre repressão sexual, que eu acho que é interessante. E tem outros trabalhos também por aí que também podem ser analisados e verificados. Então, dando continuidade ao processo, eu vou começar a falar um pouco sobre por que é que eu coloco como a educação sexual sendo algo fundamental para ser vivenciado e trabalhado nas escolas. Primeiro, porque a minha experiência tem me mostrado como psicólogo e, como pesquisador e como estudioso da área da sexualidade humana, que a repressão ainda é muito forte. Segundo, independente do nível de escolaridade, não importa, esse componente repressivo é muito alto, como eu já falei, balizado pelas três estruturas do Estado, do patriarcalismo e da religião, não especificando nenhuma conotação em particular. Porém, na minha visão, a questão da sexualidade ela precisa ser tratada na escola, não pensando em substituir a família de forma nenhuma. A família nunca será substituída em nenhuma hipótese. Acredito que ainda é papel fundamental que a família trabalhe com isso, e sugiro que, quando ela não se sente preparada, ela pode orientar para uma pessoa, um tio, uma tia, um professor, um psicólogo, um amigo que tenha mais experiência, um pastor, um padre, qualquer uma das suas conotações que você tenha, ligação religiosa ou com as outras religiões de modo geral, sempre tem alguém no grupo que pode falar um pouco sobre essa questão da sexualidade. Então, acredito que esse seja o caminho mais saudável. Outra sugestão também que eu dou aos pais é que, normalmente, às vezes, os pais ficam muito ansiosos por querer falar sobre sexualidade para seus filhos e eles não perguntam nem falam nada. Então, eu sugiro deixar livros na cabeceira do aluno, na cama do filho, que diga, para que ele possa pegar esse material, para que ele possa olhar, para que ele possa manusear esse trabalho e fazer exatamente o uso desse material para aperfeiçoar os seus conhecimentos. E tendo dúvidas, eles vão perguntar novamente aos pais, sem sombra de dúvidas, desde que os pais se deixem abertos ao diálogo franco, sem preconceitos, sem traumas, sem expressar nenhum mal entendido em relação à própria sexualidade. Acredito que o ideal, se eu não compartilho de alguma ideia, é que eu não expresse a minha opinião preconceituosa. Eu apenas digo que tenho a minha visão de ver as coisas, mas essa visão não é compartilhada por todo mundo. Ela precisa ser vista por outros olhares, precisa ser escutadas, precisa serem lidas, que afinal de contas, às vezes se tem uma educação muito repressora e a gente pensa que nem tudo pode ser falado. E quando o jovem ou a criança pergunta alguma coisa, ele já sabe o que vai perguntar e já sabe de onde vem a pergunta. Nesse sentido, não adianta a gente querer esconder o sol com a peneira. A gente deve ser claro e objetivo, encaminhando, em última instância, para essas outras pessoas que a gente tenha confiança e também para a escola, que pode ocupar também essa função. Visto que ela não substitui a família, mas também não vai caber à escola passar valores, moral, costumes, hábitos e atitudes familiares. Cabe a ela trabalhar cientificamente os componentes da sexualidade, apontando todas essas questões. A gente tem visto que, sem sombra de dúvida, quanto mais o assunto é trabalhado, quanto mais o assunto é perpetuado na família e nas escolas, tem diminuído o número de gravidez na adolescência, prematuro, sem um planejamento, sem uma organização adequada. Tem diminuído também
consequentemente, o abuso sexual infanto-juvenil, que é muito alto no Brasil, e particularmente dentro da própria família, que por incrível que pareça é onde estão as maiores evidências desse problema, tem diminuído também os casos de HIV e AIDS. Eu sei que não resolve tudo, eu sei que não se pode consertar todo um modelo repressivo historicamente construído e que foi ao longo da vida sendo internalizado pelas pessoas. É óbvio que a gente não tem condições de mudar tudo do dia para a noite. A gente tem que ir com calma, a gente tem que ir com cuidado, a gente tem que ir desmistificando, tirando esses preconceitos. Não é? A gente está com casos gravíssimos de homofobia, não é? Pessoas têm direito a seguir os seus caminhos eróticos sexuais da maneira que lhe bem convém, da maneira que acha que é coerente, e a gente não pode, né, assumir esse discurso, a gente tem que romper com esses discursos. Então, em função disso, é que é preciso pensar e repensar a questão da educação sexual. Trabalhei na Secretaria de Educação durante mais de 30 anos e lá, junto com um grupo de pessoas, né, instituí o programa de educação sexual para a comunidade escolar, onde primeiro a gente foi ouvir a comunidade, o que é que elas queriam que a gente trabalhasse. E depois a gente desenvolveu os programas de oficinas e outras atividades demais. Na próxima quinta-feira eu volto a falar sobre esse tema e vou esclarecer um pouco mais como foi esse trabalho e a riqueza que esse trabalho trouxe para a população, tanto acadêmica como também para docentes e discentes, corpo administrativo, etc. Boa tarde, desejo a todas e a todos um bom final de semana e aproveite bastante. Boa tarde.